5 estrelas no peito. A camisa mais pesada da história do futebol. O país do futebol. Mas deixa eu te fazer uma pergunta sincera, rapaziada. Por que o Brasil sempre chega como favorito em Copa do Mundo? Mesmo quando o time não empolga. Mesmo quando a geração é questionada. Mesmo depois de eliminações dolorosas que qualquer outra seleção levaria décadas para superar. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 e 2026, o Brasil cai. O mundo critica, a imprensa questiona. 4 anos passam e tudo começa de novo. O Brasil vem forte, né? O Brasil é candidato. O Brasil é favorito. Isso é respeito pela história? É medo dos adversários? É memória coletiva? Ou existe algo muito mais profundo por trás dessa imagem? Hoje, você vai entender como o Brasil construiu o status de favorito eterno em Copas do Mundo. E por que esse rótulo nunca desaparece. Antes de falar de Copas do Mundo, é preciso entender uma coisa fundamental. O futebol no Brasil nunca foi apenas um esporte. Durante boa parte do século XX, o Brasil era um país com pouca relevância política e econômica no cenário global. Não era potência industrial. Não era potência militar. Não ditava regras no mundo. O futebol se tornou o primeiro grande espaço onde o Brasil conseguiu se impor internacionalmente. Cada vitória não era apenas esportiva, era simbólica, era cultural. Era uma afirmação de identidade. Quando a seleção entrava em campo, não era só um time jogando. Era um país tentando mostrar valor para o mundo. Isso explica por que o futebol ganhou um peso tão grande na cultura brasileira e por que a seleção passou a carregar expectativas que vão muito além das 4 linhas. A Copa do Mundo de 1958 não foi apenas um título. Foi um divisor de águas na história do futebol mundial. O Brasil chega à Suécia ainda carregando o trauma do Maracanazo de 1950. Mas ali surge algo completamente novo. Pelé, com apenas 17 anos. Garrincha, jogando um futebol que ninguém conseguia copiar. O Brasil não venceu jogando como os europeus. Venceu sendo diferente. Ali nasce a ideia de que o Brasil tinha algo que ninguém mais tinha. Talento, improviso, criatividade. A partir daquele momento, o mundo passou a olhar para a seleção brasileira de outra forma. O Brasil deixa de ser apenas campeão, passa a ser referência. Se 1958 apresentou o Brasil ao mundo, 1962 confirmou. Mesmo sem Pelé em grande parte da Copa, o Brasil venceu de novo. Isso foi fundamental, porque mostrou que não era sorte, era estrutura, era escola. Mas é em 1970 que o favoritismo brasileiro se torna eterno. A seleção de 70 não venceu apenas a Copa, ela encantou. Até hoje, jornalistas, ex-jogadores e treinadores consideram aquele time como o maior da história. Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostão. O Brasil não ganhou apenas respeito, ganhou medo. A partir dali, toda a Copa do Mundo teria uma pergunta inevitável. Quem pode parar o Brasil? O mais impressionante no favoritismo brasileiro é que ele não depende de uma geração específica. Depois de 1970, o futebol mudou. Ficou mais físico, mais tático, mais europeu. Mesmo assim, o Brasil continuou chegando forte. 1982, mesmo sem título, virou símbolo de futebol bonito. 1994, o Brasil mostra que sabe ganhar sendo pragmático. 1998, chega à final. 2002, conquista o pentacampeonato. Em cada década, sempre houve a sensação de que o Brasil poderia ganhar. Sai Pelé, entra Zico, sai Zico, entra Romário, sai Romário, entra Ronaldo, sai Ronaldo, entra Ronaldinho, sai Ronaldinho, entra Neymar. Essa continuidade cria algo único. A sensação de que o Brasil sempre terá alguém capaz de decidir. Mesmo quando o futebol brasileiro passa por crises internas, o mundo continua acreditando. E isso acontece por alguns motivos claros. Primeiro, o Brasil nunca ficou fora de uma Copa do Mundo. Segundo, o Brasil sempre revelou jogadores em alto nível. Terceiro, o Brasil venceu Copas em contextos completamente diferentes. Em casa, fora de casa, na Europa, na América, na Ásia. Isso cria a ideia de adaptabilidade. Para o adversário, enfrentar o Brasil nunca é apenas enfrentar um time. É enfrentar a história. É enfrentar o medo de ser mais um a cair. No futebol de alto nível, a parte psicológica pesa tanto quanto a técnica, e o Brasil entra em Copas com uma vantagem psicológica inicial.
Antes mesmo da bola rolar, o adversário já sabe. A camisa pesa, a cobrança é enorme, qualquer erro contra o Brasil pode ser fatal. Esse respeito inicial, muitas vezes, define jogos. Mesmo quando o Brasil não é superior taticamente, ele entra com um status que influencia decisões, comportamento e postura dentro de campo. O Brasil não virou favorito por acaso. Esse status foi construído com títulos, ídolos, gerações e momentos históricos que atravessaram décadas. Antes de falar dos fracassos recentes, das eliminações dolorosas e da pressão moderna, é preciso entender isso. O Brasil chega como favorito porque ensinou o mundo a temer a camisa amarela. Quando ganhar deixa de ser sonho e passa a ser exigência, a partir daqui a história muda de tom, porque o mesmo peso que construiu a grandeza do Brasil também começou a cobrar um preço alto. E esse preço aparece justamente nas Copas mais recentes. A Copa do Mundo de 2006 talvez seja o maior exemplo de como o favoritismo pode se tornar tóxico. O Brasil chegou à Alemanha com um elenco histórico: Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, Kaká. A imprensa mundial tratava aquela seleção como campeã antes da estreia. No Brasil, o discurso era um só. O hexa era inevitável. O problema? O time entrou em campo jogando para confirmar, não para conquistar. A eliminação para a França expôs algo grave. Talento sem urgência não ganha a Copa. Ali, o favoritismo começou a deixar de ser vantagem. Em 2010, o Brasil chega mais organizado, mais pragmático, mas ainda favorito. O time de Dunga não encantava, mas vencia. E mesmo assim, a pressão era gigantesca. Contra a Holanda, bastaram poucos minutos de descontrole emocional para tudo desmoronar. 2 gols sofridos, expulsão, eliminação. Ali ficou claro que, em Copas, o Brasil não perde apenas no campo, perde no psicológico. Nenhum momento resume melhor o peso de ser favorito do que 2014. Jogando em casa, com o apoio total da torcida, tratado como candidato ao título. Mas internamente a seleção já estava quebrada emocionalmente. A pressão era absurda. Cada jogo parecia uma final. Cada erro, um desastre. E então veio o 7-1. Mais do que uma derrota, aquilo foi uma implosão psicológica transmitida ao vivo para o mundo inteiro. O Brasil não perdeu porque era pior. Perdeu porque desabou. E aquele jogo deixou marcas profundas que atravessam gerações. Depois do trauma de 2014, o Brasil tenta se reconstruir. Em 2018, chega com Neymar como principal estrela. Em 2022, com uma geração mais equilibrada. Mas em ambas as Copas, o mesmo sentimento aparece. Dava para ir além. Eliminações em detalhes, erros pontuais, desatenções. E novamente a narrativa se repete. O Brasil tinha time para ganhar. Essa frase virou comum. E ela mostra algo preocupante. O Brasil continua chegando como favorito, mas não consegue transformar isso em título. Nenhuma seleção do mundo convive com uma mídia tão intensa quanto a brasileira. Aqui, cada convocação vira debate nacional. Cada substituição vira polêmica. Cada derrota vira crise. O jogador brasileiro não entra em Copa apenas para jogar futebol. Ele entra para representar sonhos, frustrações e expectativas de milhões. Isso cria um ambiente hostil. Enquanto outras seleções protegem seus jogadores, o Brasil os expõe. E o favoritismo, mais uma vez, vira fardo. Nos últimos anos, a seleção viveu instabilidade. Trocas constantes de treinador, falta de padrão, desconfiança do torcedor. Pela primeira vez em décadas, o Brasil chega a um ciclo de Copa sem unanimidade. Mesmo assim, o discurso internacional continua. Nunca dá para descartar o Brasil. Isso mostra que o favoritismo brasileiro sobrevive até a própria crise. A Copa de 2026 se aproxima. Novo formato, mais seleções, mais jogos. O Brasil vai chegar como favorito? Sim, mesmo que não tenha o melhor time. Mesmo que não seja o mais organizado. Porque o favoritismo brasileiro não depende só de desempenho. Depende de história, depende de medo, depende da camisa. A grande questão é outra. O Brasil vai conseguir jogar solto novamente? O Brasil sempre chega como favorito em Copa do Mundo porque construiu essa imagem ao longo de décadas. Mas essa mesma imagem cobra um preço altíssimo. O Brasil não perde Copas apenas por erros técnicos. Perde porque carrega o peso de ser Brasil. Enquanto o mundo continuar temendo a camisa amarela, o favoritismo nunca vai desaparecer. A dúvida é, esse peso vai continuar derrubando? Ou vai, finalmente, empurrar o Brasil de volta ao topo? Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aí. O favoritismo ajuda ou atrapalha a seleção brasileira? Aqui no Luquera Fute, a gente não fala só de futebol. A gente fala do que o futebol representa.